Olá, grandonas! No nosso último vídeo, nós falamos sobre o medo. Então, se você ainda não assistiu, volta lá um pouquinho para a gente poder dar continuidade. E hoje nós vamos falar sobre uma emoção muito importante, que é a raiva. E eu vou trazer algumas reflexões, né, fazendo um recorte dentro dessa dinâmica, né, de como as mulheres lidam com essa emoção, de como nós somos ensinadas socialmente a dar conta disso, e do quanto também, né, não expressar essa emoção de maneira adequada impede, né, que a gente tenha uma vida que a gente se sente pertencente, onde a gente encontra o sentido, e vamos construindo esse raciocínio ao longo do nosso encontro de hoje, combinado? Se você é minha paciente, tá por aqui, provavelmente eu já fiz essa pergunta para você, e você já está bem habituada a ela, né? E se você não é, gostaria de deixar essa reflexão para você, que é: você tem escondido a sua raiva para deixar quem confortável? E ao longo, né, dos nossos encontros, eu vou trazer para vocês algumas questões, né, para a gente poder debater. E dentro, né, do mundo acadêmico, quando a gente vai pesquisar, né, e se debruçar sobre a questão, né, da regulação emocional, a gente observa que tem uma questão de gênero, né, de validação. Algumas emoções são mais validadas para os homens, outras mais para mulheres, e o medo é um exemplo disso, né? O medo, ele tende a ser não ali alimentado, né, nos homens, num lugar de não permissão de expressar essa emoção, né, deles serem lidos como covardes, a expressão, né, você é um homem, você é um rato, que são questões sociais, né, com as quais a gente se depara. Em contrapartida, as mulheres, elas não cabem a elas esse lugar da raiva, porque é lido, né, como coisa de, não é coisa de menina bonita, não é coisa de menina boazinha, e isso acaba gerando, né, muitos impactos. E também nós esbarramos dentro dessa configuração que vai refletir muito dentro, principalmente das dinâmicas de relacionamentos, né, amorosos ali, conjugais, de não expressar isso, né, de não expressar essa emoção para que aquela discussão não vire uma briga, para que o outro não se sinta desconfortável quando você precisa sinalizar que um limite seu foi ultrapassado. E isso tem muito custo, né? Tem custo de um cansaço emocional, tem custo em como essas relações vão se estabelecendo, tem custos, né, das percepções que vamos fazendo de nós mesmas ao longo desse caminho. E uma das coisas que é muito importante da gente destacar no nosso encontro hoje é que existe um abismo enorme entre eu expressar o que eu estou sentindo, expressar a minha raiva e ter um comportamento que é um comportamento agressivo. Então, a gente precisa desconstruir essa ideia, porque isso é algo que acompanha muitas mulheres, né? E ao longo dos meus anos de atendimento, eu fui vendo quanto isso impacta, né, de forma muito disfuncional a dinâmica, né, de como essas mulheres lidam com as suas relações, de terem medo, muitas vezes, de expressar, porque acham que vão ser lidas, né, como mulheres agressivas, como mulheres ruins, como mulheres briguentas, e isso o famoso ali, né, barraqueira, por conta dessas construções, né? Então, existe uma diferença bem grande nisso, né? De eu sinalizar que meu limite foi ultrapassado e ter um comportamento que, de fato, ali é um comportamento agressivo. E nós precisamos, aí lembra, né? Um dos objetivos que eu tenho com os nossos encontros é que a gente faça as pazes com as nossas emoções. E na raiva, a gente precisa conseguir entender do quanto que ela é importante por sinalizar o nosso limite, seja esse limite, né, interno das minhas próprias questões, sejam esses limites sociais, porque se eu não tenho indignação, se eu não tenho é, ali uma revolta mesmo, se eu não sinto raiva diante de situações de injustiças, a gente não se mobiliza para proteção também. Então, nós precisamos entender o quanto que essa emoção ela é importante
para que a gente funcione de maneira protetiva também, né? Para que a gente tenha ali limites muito bem estabelecidos, sejam esses limites pessoais, sejam esses limites que se estabelecem, né, dentro das dinâmicas de relações interpessoais e sociais. E a raiva, ela vai significar que eu estou inserido dentro de um contexto, né, que eu leio, né, como injusto, onde ofensas aconteceram, onde aconteceram agressões, sejam essas agressões, né, físicas ou verbais, onde teve esses espaços, né, pro desrespeito acontecer. E se a gente não tem essa noção do que a nossa emoção está tentando nos comunicar, a gente toma ela como verdades muitas vezes disfuncionais, né? De eu entender que tá tudo bem, eu só sou implicante, tá tudo bem a pessoa ter agido dessa forma, e muitas vezes não tá tudo bem, né? Porque quantas vezes a gente demora para poder entender e conseguir nomear que houve abuso, que houve uma agressão, que houve um desrespeito, né, desse limite, e o quanto, enquanto mulheres, nós somos estimuladas a deixar para lá, a fazer por menos, a não sinalizar, a não procurar, né, ali a confusão. E aqui, né, quando eu tenho essa fala, eu não estou dizendo e nem estou afirmando para que a gente saia arranjando briga por aí, não é isso, né, Bi? E nem legitimando a violência, mas é para que a gente entenda a função dessa emoção, do quanto que ela me sinaliza que o comportamento do outro foi inadequado. E aí a gente busca, né, meios assertivos de conseguir estabelecer esses limites, de chamar para essas conversas, de buscar essas medidas para poder conseguir lidar com isso, né, e conseguir movimentar as estruturas mesmos para que a gente tenha avanços, né? Porque se eu não consigo sentir raiva, eu não consigo, por exemplo, denunciar uma situação de abuso. Eu não consigo romper uma relação onde nós somos agredidas e desrespeitadas. Então, a raiva, ela cumpre um papel muito importante para a gente entender o chega, para a gente entender o acabou, para a gente poder conseguir entender dentro do lugar do eu não permito mais que você me trate dessa forma, eu não aceito receber esse tipo de comportamento, esse tipo de tratamento, e acaba por aqui, né? Então, é muito importante que a gente consiga entender a função dessa emoção. E aí, pensando, né, nesse espaço da função da raiva, que é ajudar a sinalizar os nossos limites, eu gostaria que você fizesse uma lista dos limites que você não consegue estabelecer dentro das suas dinâmicas de relação. E muitas vezes isso é tão natural para a gente não pensar nos nossos direitos, não pensar no nosso espaço, não pensar que nós também precisamos estar confortáveis dentro das relações que a gente estabelece, que isso vai ficando para trás. Então, tira um tempinho, faça essa reflexão, né? E vá entendendo e se conectando com esse movimento, tá bem? Estamos chegando ao final, que vocês sabem, quando chega a tarefinha de casa, a gente já está finalizando, né, o nosso encontro. E aqui a gente vai fazer uma tarefa de casa que ela é um pouquinho histórica. Eu gostaria que você escrevesse, que você tirasse um tempinho para você poder colocar no papel, né, de ali de uma forma um pouquinho mais consciente, tudo que você aprendeu sobre esse lugar, né, do feminino e da raiva. E eu gostaria, né, de pegar esse espaço para poder deixar uma reflexão para vocês que tem me preocupado um pouquinho, que é o como tem surgido, né, na internet, no Instagram, no TikTok, nas redes, enfim, esses movimentos, né, de energia feminina.
E aqui eu não estou dizendo que eu sou contra uma pessoa, né? Uma mulher que se cuida, que tem, né, um cuidado físico, estético. Não é isso. Mas me preocupa muito esse tipo de vídeo, né? Tá viralizando e tá entrando muito principalmente com as mulheres mais jovens, porque eles trazem exatamente uma ideia do oposto disso, né? De mulheres serem muito passivas e falarem muito baixo e terem, né, um comportamento de estar sempre passando pano pro comportamento dos outros, né, de abuso. Então, isso é algo que me preocupa muito. E eu queria deixar uma questão aqui para a gente poder refletir, né, do o quanto as pessoas lucram com isso, né? O quanto abusadores, e aí eu gosto muito de dar nome, né, para as coisas, o quanto dinâmicas mesmo, né, de abuso nas relações lucram com mulheres que falam baixo, que não sinalizam limites, que fazem tudo por menos. E eu gostaria muito que a gente refletisse sobre isso, né? E como eu trouxe lá no início, existe uma diferença muito grande entre eu chegar e sinalizar, né? Eu não gostei do tom que você usou ao falar assim comigo, eu gostaria que esse comportamento não acontecesse. Que essas são práticas de eu conseguir sentir a minha emoção, que é a raiva, eu conseguir perceber qual limite meu está sendo ultrapassado e eu consigo comunicar ao outro. Em nenhum momento eu xinguei, em nenhum momento eu taquei nada, em nenhum objeto em cima daquela pessoa para machucar, enfim. Então, como é importante a gente entender isso, né? Quem lucra com essa submissão, quem lucra com esses comportamentos, né? Que são ali, muitas vezes, camuflados para situações, né, que podem tomar proporções assim muito preocupantes. Então, eu gostaria de que a gente refletisse sobre isso. E se você é uma mulher que consegue estabelecer os seus limites, muitas vezes, né, vai cair sobre você o rótulo, né, de agressiva, né, o rótulo de barraqueira. E eu sinto muito por isso, porque eu sei o quanto essas, né, são falas invalidantes, mas eu gostaria de também te parabenizar, porque o nosso limite, né, cuidar e zelar dele é nossa responsabilidade. Então, parabéns por você ter ganhado essa consciência, por você ter clareza do que você merece e não aceitar menos do que isso. E para você que ainda está em processo de entender isso, vamos caminhando juntas e vamos aprendendo não só sobre a raiva, mas todas as outras emoções, né, básicas que eu vou continuar, né, fazendo vídeo sobre isso, para a gente ir ganhando essa consciência, né? E muitas vezes nós precisamos aceitar que seremos vilãs na história do outro, mas que é necessário a gente entender que não é justo que a gente apague incêndios na vida das outras pessoas, quando por dentro nós estamos fervendo e muito machucadas por não estar conseguindo respeitar os nossos limites. Então, o nosso limite, ele primeiro precisa ser a nossa responsabilidade, porque aí sim a gente consegue sinalizar e cobrar do outro quando está sendo ultrapassado, tá bem? Um beijão para vocês. Muito obrigada por você ter ficado aqui até o final do vídeo. Nos vemos na próxima semana. Um beijão e tchau, tchau.